Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Helder. Eu sou BP de Projetos de Inovação do Assolab. O Assolab, para quem não conhece, é o laboratório de inovação aberta da ArcelorMittal e nós somos os responsáveis por fazer a conexão entre o ecossistema de inovação e as oportunidades de negócio da ArcelorMittal, que é a maior produtora de aço do mundo. Nós somos eleitos esse ano como top 2 no ranking de inovação aberta da 100 Open Startups. É um prêmio que nos orgulha muito. E hoje nós estamos aqui para discutir um tema que é muito relevante, tanto para as empresas que estão interessadas, em inovação aberta, como também para muitas startups, que não sabem ainda a melhor forma de fechar negócios com grandes empresas. Então, para isso, nós trouxemos hoje aqui pessoas, de áreas cruciais da ArcelorMittal na hora de viabilizar qualquer tipo de parceria externa e também trazendo uma visão externa, uma startup parceira nossa. Queria apresentar aqui para vocês o Roosevelt, a Alice, o Cristiano e o Carlos. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, gente, boa tarde. Boa tarde. Olá, gente, boa tarde. Bom, beleza, vamos lá então. Roosevelt, poderia se apresentar para a gente, por favor? Pois não, meu nome é Roosevelt Almada, sou engenheiro florestal, represento hoje a gerência de desenvolvimento e tecnologia da ArcelorMittal Biofloresta, que é o braço florestal, então, da ArcelorMittal. Eu vou dividir com vocês aqui um pouco da visão da liderança nos negócios, como que a gente alinha os objetivos estratégicos com novas iniciativas, que às vezes surgem assim de chamadas externas, sem serem previstas, Às vezes existe uma dor, existe um problema e muitas vezes a gente procura a trabalhar, com as empresas, com as startups no sentido de um ganha-ganha interessante, inclusive para a vitalidade do ecossistema. Eu queria destacar uma coisa importante, que aqui na Arcelor, a inovação está fazendo parte da cultura, Como vocês viram aí, a própria criação do Assolab demonstra que a Arcelor reconhece que atualmente a colaboração é fundamental para a inovação corporativa. A gente tem vários exemplos dentro da Arcelor, os próprios embaixadores da inovação são um exemplo, e também a gente reconhece que nenhuma empresa tem todas as competências de que necessita. E a gente vai falar um pouco, o próprio desafio Finos do Carvão foi bem legal, a gente falar de carvão vegetal, e logo depois a gente já falar de uma dor do carvão vegetal e inicialmente eu até imaginei, gente, será que vai aparecer alguém que vai conseguir ajudar a gente, pela especificidade do assunto, e para nossa surpresa, a gente encontra, iniciamos com 52 empresas, depois 12, depois finalizamos com 8 empresas, com focos completamente diferentes, interessadas em solucionar nosso problema. Muito interessante também vislumbrar, em termos de liderança, que a inovação tem um grande destaque na elaboração do nosso planejamento estratégico. Então, foi uma parte que a gente discutiu no planejamento de 2020 a 2024 na área florestal. Foi muito interessante, porque a inovação entrou com temas importantes como digital, benchmark, mecanização e automação de processos, e um tema também específico são os ecossistemas de inovação, onde a gente entra com a Assolab, com a R&D, e nossa empresa tem também muitos convênios com institutos, universidades de pesquisa, então isso daí tudo abrange esse ecossistema de inovação. Queria também destacar uma coisa muito importante, que na cultura da inovação que está em pleno crescimento na nossa empresa, é muito bacana o mantra, cabeça na lua e pé no chão, que é uma ode, um estímulo ao mindset empreendedor interno, onde a gente tem um espaço para lançamento de ideias com criatividade, há um encorajamento ao risco, uma tolerância ao fracasso, com um foco muito forte na promoção da aprendizagem, sempre defendendo e incentivando a inovação de produtos e processos, e enxergando isso daí como uma mudança contínua, um catalisador de oportunidades. Bacana, Roosevelt. Bom, temos o Roosevelt aí com a visão da liderança, e agora trazendo um pouco aí do ponto de vista jurídico, temos a Alice. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Alice Borges, eu sou advogada da Arcelor. Eu cuido especialmente da área de contrato, mas eu estou fazendo a área comercial, a área ambiental e a área minerária. Hoje eu vou dividir um pouquinho com vocês aqui de como é que a área jurídica, uma área tão
reconhecidamente rígida se transformou para a gente conseguir atender e se alinhar a essa nova realidade que existe no mundo dos negócios, que, querendo ou não, impacta diretamente no trabalho do advogado corporativo. Legal, Alice. Muito bom. E agora, trazendo uma visão de suprimentos, pessoal, temos aí o Cristiano. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cristiano, né? Eu sou administrador, estou hoje à frente de uma das gerências de suprimentos aqui da ArcelorMittal Brasil, né? Nossa diretoria é bastante segmentada, e a minha área hoje é uma das responsáveis, né? Se não a que tem maior contato hoje com o Assolab e com os processos de contratação de startups, né? Nós temos outras áreas dentro da nossa gerência que nós atendemos a empresa, a área de mineração, a área de bioflorestas aí com o Roosevelt, atendemos também toda a diretoria comercial, tanto no segmento de longos como no segmento de planos, né? E a gente veio aqui hoje para dividir um pouco também da nossa trajetória aí, nessas mudanças de processos, mudança de cultura, né, que nós estamos passando, nós não passamos, nós estamos passando, né, isso é uma constante, né, e um pouquinho dessa trajetória que na visão de suprimentos para contratação de startups, né. Bacana, Cristiano. Bom, pessoal, agora trazendo um pouquinho aí do outro lado da moeda, né, vamos trazer aí o Carlos, que é da HighTemp, né, uma startup que se conectou com a gente, viu um desafio externo que a gente lançou, venceu todas essas dificuldades aí no meio do processo, hoje está na fase de rollout, né, no desenvolvimento aí desse relacionamento que nós construímos, acabamos desenvolvendo um novo projeto juntos, né, uma outra frente que foi aberta aí devido à extensão desse relacionamento, que vai ter um impacto mega importante para a gente na produção da cadeia de carvão vegetal. Fala aí um pouquinho para a gente, Carlos. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Carlos, eu sou um dos sócios fundadores da HighTemp, uma startup aqui localizada na cidade de São Carlos, no interior do estado de São Paulo. Nós nascemos, né, como uma empresa que gosta do desafio de resolver problemas complexos, como o desafio Finos de Carvão, que a ArcelorMittal propôs. Nós não somos da área de carvão vegetal, e isso para nós foi uma surpresa. Inicialmente nós trabalhávamos exclusivamente com refratários, mas nós vimos que a nossa tecnologia podia ser aplicada, né, nesse setor. Embora nós fôssemos uma empresa recente no mercado, a ArcelorMittal deu um voto de confiança para nós. Falou, olha, nós vimos que vocês têm um MVP, então faz uma prova de conceito com a gente, vamos ver se tem realmente a viabilidade da sua tecnologia. Fizemos a nossa prova de conceito e isso foi um grande divisor de águas para nós. Depois de quase um ano ali da realização da nossa POC, o nosso faturamento já aumentou 5 vezes. E nós temos a previsão para o ano que vem de crescer ainda mais. Então, nós vemos hoje, na verdade, esse contato com um gigante do mercado é algo muito importante para nós. Nós, como uma startup, acho que todas que estiverem nos assistindo, vão se identificar. No nosso estágio inicial, a gente fica um pouco acanhado, fala, nossa, como que eu, uma empresa pequena, vou conseguir comercializar, como que eu vou conseguir fechar um negócio com um gigante que está no mercado? Mas a nossa ideia como startup é sempre resolver uma dor, um problema do mundo através da tecnologia. E a gigante está sempre preparada para incorporar, ela está ávida por essa tecnologia nova para incorporar no seu produto, no seu processo. Então, nós vemos isso como um casamento que tem uma chance muito boa de dar certo. Está no mute. Suas palavras são muito importantes para a gente, porque realmente nós estamos prontos para esse tipo de negócio. Mas, assim, muito obrigado pela apresentação aí, pessoal. Vamos aprofundar um pouquinho. Roosevelt, como que você acha que pode aumentar a chance de sucesso, né, na hora de fazer negócio com grandes empresas? O que brilha os olhos da liderança? Então, é interessante essa sua pergunta, né? Porque
em média, 70% dos projetos de inovação que tiveram sucesso, ou seja, geraram efetivamente novos produtos, né, e processos disruptivos ou com grande valor agregado, exigiram o uso de tecnologia. Né? Esses projetos eles não foram resultantes apenas de boas ideias, mas, na realidade, existe uma dor. Né? Existe uma dor, existe um problema que precisa ser resolvido. Esse daí é a grande, vamos chamar assim, a mola propulsora, né? Dessa questão toda. Então, eu acho que, num primeiro momento, né, o que é fazer um bom negócio, uma startup, né, que ela esteja, né, organizada, né, uma startup que, inicialmente, ela possa ter uma equipe, né, poderosa, uma equipe que, né, tenha um foco, uma consciência naquele problema, né, chama muita atenção da liderança, né, uma startup que seja interessada no negócio, né, que pesquise, né, que tente, né, conhecer o negócio. Eu me lembro muito bem no nosso desafio de Finos, foi interessante quando a gente apresentou o case, né, então depois a gente teve uma semana que foi só do pessoal ligando para nós, querendo saber, se aprofundando, sabe, no aspecto, né? Muita gente, né? Igual o Carlos falou aí, poxa, carvão vegetal, meu Deus, o que é isso? Para que serve, né? Mas na realidade foi uma coisa assim muito, muito bacana. Então chama os olhos da liderança, aqueles insights, né, bacanas que o pessoal vem na pergunta, que já começa a pensar, né, a trazer alguma solução, né, para nós. Então, assim, chama muita atenção, né, essa tríade, né, para a conciliação dos novos projetos e para a coisa andar. Né, conhecer, né, um pouco da rotina, conhecer a dor, ter um ambiente propício, né, e sem barreiras para a inovação, e ter startups igual, por exemplo, né, a Hightemp, né, que aceitou comprar, né, a briga para uma melhor solução para o nosso problema. Tá? Logicamente, né, que uma startup ela tem que tem que estruturar a visão, a direção, as táticas que ela vai atuar, as parcerias, muito importante, né? Então a startup ter a visão de uma boa parceria e também, né, ter uns indicadores, né? Saber onde eu estou, onde eu quero chegar, porque isso daí acaba alinhando muito, né, como a empresa trabalha, né? Não só inovar, né? Mas a gente tem que inovar com metodologia, e é fundamental. Concordo totalmente, Russo. A metodologia ela que guia a gente para os resultados, né? Uma metodologia com uma liderança e um time técnico excelente, a gente consegue chegar lá. Mas e aí, brilhou os olhos, deu match, a liderança topou. Quais que vão ser os desafios agora do ponto de vista jurídico e de suprimentos, Alice ou Cristiano? Bom, acho que do ponto de vista jurídico, nosso maior desafio é entender como é que vai ser o nosso papel nesse processo, como é que é nosso papel nesse processo, equilibrando a função que a gente tem de facilitador e parceiro do negócio, com uma função também essencial do jurídico, que a gente sempre tem que manter, que é de guardião da reputação e da integridade da empresa, né? A gente sabe que, historicamente, os departamentos jurídicos, de um modo geral, são considerados como um mal necessário, um mero indicador de risco, um controlador de passivos, sempre muito burocrata. A gente já ouviu também a expressão glóbulo branco, mas a gente tem que lembrar também, o glóbulo branco é quem que protege o nosso organismo, né? Então, o glóbulo branco demais pode fazer com que essa proteção se torne prejudicial para a gente. Eu não acho que isso é diferente nas empresas. A melhor palavra, e o que é mais difícil encontrar nesse processo é o equilíbrio. A relação com startups não é uma relação tão comum para a gente, né? Há pouco tempo a gente não tinha esse tipo de relação. Então, a gente teve que trabalhar muito para entender mais a realidade das áreas da empresa, que a gente pudesse entender qual que era o nosso papel ali, como parceiro estratégico, para agregar valor para o negócio, mas também mantendo os nossos padrões. Para isso, a gente teve que se aproximar muito das áreas e a gente brinca. Um dos pontos mais importantes foi colocar todo mundo para falar a mesma língua. Então, o jurídico tem que deixar de lado o juridiquês, as outras áreas, né, deixaram de lado também os termos técnicos típicos da área de engenharia, né? A gente está falando aqui de carvão. Como é que a gente falaria disso com tanta naturalidade? A gente teve que ter uma troca muito grande com contabilidade, financeira, tributária e várias outras áreas, para que a gente colocasse todo mundo em português e conseguisse pensar na melhor saída.
nesse processo, acho que o nosso foco não foi, e nem é, simplesmente resolver os problemas que existiam, né? O nosso foco era realmente propor novas soluções para que a gente pudesse alcançar os melhores resultados. E, para isso, a gente teve que ter uma equipe multidisciplinar, não só dentro do direito, né? Mas também conhecendo, de fato, as áreas do negócio. A gente andou muito junto com as áreas para a gente entender como fazer, como lidar com essas necessidades e se conectar com o que estava acontecendo no mercado, para a gente conseguir ajustar e trabalhando há 4, 6, 8 anos, entender quais que eram as diferenças que existiam nesse processo de contratar uma startup, como é que a gente poderia fazer para potencializar essa parceria. Nesse processo a gente aprendeu que a celeridade é importante, só que a gente não pode se limitar só a ela, né? A gente errou, mas a gente brinca que a gente erra, mas a gente é rápido. E quando um resultado não foi eficaz, porque talvez a gente, em algum momento, foi rápido demais, a gente refez para conseguir uma solução melhor. É um aprendizado diário para a gente realmente conseguir evoluir com facilidade, né? E, acho que, como resultado, hoje a gente, em muitos casos, em 15 dias, consegue rodar todo o processo de contratação e começar uma POC como startup. Que para uma empresa do porte da Arcelor é um prazo bem curto. A gente já está estruturando cada vez mais, mas a gente sempre tem margem para fazer melhor. Acho que esse é um mindset que leva a gente a conseguir fazer essas parcerias de sucesso. É isso aí, Alice. Sabemos que a gente ainda tem muito para evoluir, né? Pessoal, é bom lembrar que a gente não tem, quando se trata de inovação aberta, não tem um script correto, né? Não existe um contrato correto, uma maneira correta de fazer a coisa do mesmo jeito para todo mundo. Cada situação, cada projeto é uma especificidade diferente, então a gente precisa do alinhamento de todo mundo. E esse, né, com tanto que a gente evoluiu e com tanto que a gente consegue enxergar que a gente ainda tem para evoluir, mas compartilhar com as pessoas aqui o que a gente já passou, né, tudo que a gente já viveu até hoje, pode ajudar muitas empresas, né, não, Cristiano? Com certeza, Helder. Na verdade, assim, né, quando a gente olha, pelo menos da ótica de suprimentos, né, você imagina assim, uma empresa grande, uma empresa gigante como a Arcelor, nós temos uma base aí de fornecedores, de mais de 50 mil fornecedores ativos hoje no Brasil, transacionamos aí um volume significativo. Cristiano, você entrou no mudo. Aí. Oi, eu vou repetir aqui. Eu falei que como a gente, do ponto de vista de suprimentos, né, uma empresa grande como a Arcelor, a gente tem hoje aí na nossa base aproximadamente 50 mil fornecedores ativos, transaciona aí um spend significativo, né? E para você conseguir fazer isso funcionar, essa engrenagem funcionar de forma eficiente para o negócio, você precisa ter processos robustos, né? Esses processos, quando a gente se deparou com as necessidades do negócio, esta velocidade que a Alice falou, que o Roosevelt falou, de você, obviamente, quando você tem lá, o Roosevelt comentou, você faz toda uma análise, você tem um problema, você tem uma ansiedade do negócio para resolver aquele problema e resolver esse problema rápido, né? Então, quando isso vai para as áreas de apoio, ele vai justamente com essa expectativa de velocidade. E aí, isso entra em choque, não é só na ArcelorMittal, em qualquer empresa de grande porte, né? A gente participa de vários fóruns e percebe que a ansiedade e as dificuldades, elas são muito parecidas, né? Ou seja, você tem uma necessidade de agir, de evoluir muito rápido, né? O errar e errar pequeno às vezes, mas você tem que fazer isso atendendo todas as regras de negócio que foram criadas justamente para suportar toda esses valores significativos, toda essa estrutura pesada que as grandes empresas têm. Realmente isso para a gente naquele momento começou a causar choque, né? E aí
eu vou pegar um pouquinho do gancho do que a Alice falou ali, né, do glóbulo branco, mas na verdade é justamente porque esse conflito de interesses, né, de você querer resolver o assunto rápido, porque eu acho que esse é o grande mote de toda a estrutura, né, todas as pessoas que trabalham dentro da ArcelorMittal têm essa vontade de fazer o melhor para o negócio, mas ao mesmo tempo tendo que preservar uma série de regras importantes para o negócio, né? Então, o nosso desafio foi justamente tentar entender como é que a gente poderia fazer para facilitar esse processo, mas garantir a devida governança, garantir que esse processo fosse transparente, né? E eu acho que a gente tem conseguido, na verdade, porque eu acho que isso a gente ainda tem muito para fazer, mas a gente tem conseguido fazer isso de uma forma muito interessante, muito bacana, que é justamente chamando todo mundo para a mesa, entendendo qual que é o momento do envolvimento de cada um no processo, qual que é o momento que cada um e qual que é a contribuição que cada um pode colocar para aquele processo ser mais ágil, para aquele processo ser mais efetivo e até ajudando as próprias startups, né, para que elas entendam como é que funciona a dinâmica de uma empresa grande e prepará-las para enfrentar esses desafios, né? Saber que quando ela entrar numa relação contratual com uma empresa de grande porte, na verdade, quando ela entrar com uma relação contratual, né, existe toda uma necessidade de você ter uma transparência, uma necessidade de você ter critérios claros estabelecidos, de você ter condições de medir e ser auditado sobre aquele processo que você está realizando dentro da empresa, com a determinada lisura, com a determinada transparência que o negócio exige, né? Então, assim, eu acho que tem sido uma trajetória muito bacana para todos que estão envolvidos nessas discussões, né? Esse trabalho ele tem sido feito, eu não diria nem a 4 mãos, a 10, a 20, a 30 mãos, né? Porque o pessoal, nós envolvemos várias áreas, todas as áreas do negócio que têm relação direta com isso foram envolvidas e tem sido um aprendizado constante. Eu acho que para todas as áreas, né? E uma melhoria contínua que tem trazido resultados muito frutíferos aí tanto para a ArcelorMittal quanto para as empresas que se relacionam conosco, né? O Cristiano, queria pegar um gancho aí nisso que você falou, achei muito bacana. E o detalhe é o seguinte, né? O Assolab tem feito esse papel, né, de interação, né, entre as grandes áreas da ArcelorMittal muito bem. E um ponto, além dessa questão da conformidade, do compliance, né, que é essencial, está surgindo para nós também uma nova perspectiva de negócio, porque muitas vezes as dores não são só da Arcelor. Então, quando você desenvolve uma solução que vai ser para um setor, né? Então, o que acontece? Você tem uma grande chance, né, de escalar o negócio, né, e você também ser detentor, né, daquela tecnologia que você colaborou, né, financeiramente, cognitivamente, né, que você fez todo um processo de construção. Então, eu acho que é um casamento legal, um casamento perfeito, o compliance e o surgimento de mais um negócio para você desenvolver. Muito bacana. Não, legal demais, pessoal. E isso reforça, né, que o pilar central da inovação aberta é a colaboração, né? Olha quantas áreas a gente precisa, né, para desenvolver um projeto. Né? Mas vamos lá, e do outro lado da moeda, Carlos, conta pra gente. Foi tranquilo por você passar por toda essa colaboratividade aí? Olha, Helder, te dizer que foi um choque de realidade, viu? Quando a gente chegou para conversar com vocês, nós éramos alunos ali, ex-egressos, né, da pós-graduação, já chegamos para negociar ali, já tinha diretor, já tinha gerente, já tinha ali um time multidisciplinar, né, com muita experiência de mercado, e para nós foi aquele choque de realidade, mas foi um choque de realidade bom. Por quê? Porque ali a gente começou a aprender, de fato, como que funciona, né, essa arte da negociação. Nós ali, né, recém-formados ali, né, na pós-graduação, a gente tem a tendência de puxar muito para o lado técnico, né? Sempre numa reunião, querer discutir especificidade, querer entrar em detalhe ali, e muitas vezes quando você tem nessa reunião, com uma gerência, com um grupo muito interdisciplinar, foi aquilo que a Alice falou. A gente tem que falar o mesmo idioma. E isso, o Assolab foi fundamental para a gente.
nós ali já tínhamos participado ali, né, de negociação com outras empresas, e o que acontece? Muitas vezes, só para você conseguir marcar uma reunião ali, eu falo, não, eu ali estou prospectando o meu possível cliente, eu quero marcar uma reunião. Para você conseguir trazer as áreas distintas ali, às vezes demora 3 meses para você viabilizar essa reunião. Hoje, com a parceria com vocês, com a Solab, muitas vezes a gente tem alguma pendência, a gente consegue viabilizar essa reunião ali em uma semana. E para nós, do ecossistema de startups, esse timing é muito crítico. Por quê? Se a gente demora 1 ano, como foi o nosso caso, teve cliente que a gente demorou 1 ano e meio para finalizar uma venda. Daqui 1 ano e meio, talvez a minha tecnologia nem seja mais tão atrativa como ela é hoje. Então, se a gente consegue reduzir esse timing ali e fechar esse contrato, como foi o nosso caso ali, em 2 meses a gente já estava fechando uma POC. Para nós é muito essencial isso. E acho que todas as startups passam por isso, né? É sempre esse dilema. Como que a gente consegue compatibilizar? Fazer uma negociação comercial, não se estender muito e fazer o desenvolvimento concomitante. Então, acho que isso foi realmente um casamento que deu muito certo. Achamos uma metodologia, temos sempre trabalhado, né, diariamente para aprimorá-la, e acho que a gente está no caminho certo, estamos conseguindo, fizemos o nosso primeiro projeto, já estamos com o segundo, e quem sabe ainda vem mais, né, por aí. É isso aí. Roosevelt, você consegue resgatar para a gente um pouquinho desses entraves que o Carlos trouxe para a gente? Ah, sim. É interessante. Queria primeiro fazer uma abordagem assim, geral, né? Bem dentro disso que o Carlos falou, né? Porque a startup, quando ela está funcionando, ela tem uma dificuldade natural de identificar as empresas com negócios convergentes, né? E se, dentro daquela linha que eu mencionei, se a empresa não tem um problema, se o cara só tem uma ideia, se a startup só tem uma ideia, o que vai acontecer? A empresa tem uma certa lentidão para digerir aquilo, né? E fica sempre aquela dúvida, né? Será que isso daí vai me ajudar mesmo? Será que não vai, né? Então, existe, inclusive, uma questão cultural, né? Com relação à questão da inovação, né? Porque, assim, pegando aquele velho ditado, né? Que a inovação é sempre difícil, fica mais difícil, né? Na realidade, fica mais fácil quando você substitui mitos com métodos, né? Então, como eu mencionei, a inovação precisa ter metodologia, né? Com isso você alinha as metas, né? Você viabiliza com mais rapidez, né, o acesso aos recursos, né? Equilibra as forças entre os dois lados. E outra questão, né? Existe uma questão de cultura corporativa, né? Que eu acho muito bacana que a Celor vem fazendo, né? Que é criar realmente essa cultura, tirando um pouco vamos chamar assim, do corporativismo, né? Porque, às vezes, quando tem um corporativismo muito forte, né, isso daí acaba sendo uma barreira à inovação. Então, eu acho que bacana que esse trabalho de cultura que vem sendo feito em todos os âmbitos, né? Então, embaixador, a Solab, prêmio de inovação, tudo isso está ajudando a criar uma cultura menos fechada e permitindo a inovação. Indo para o lado mais prático, né, vendo com as situações que nós vivemos, né, então, assim, a Arcelor é uma empresa, né, a maior produtora de aço do mundo, uma empresa que tem seus padrões, procedimento muito, né, bem escritos, né, e se os procedimentos existem, né, eles têm que ser seguidos. Então, o que eu destaco é que, muitas vezes, os projetos eles têm que levar em conta essa situação. Vou dar um exemplo claro, né? Por exemplo, saúde e segurança, que é mais do que prioridade, é o nosso valor, né? Então, às vezes, algum projeto que interfira no processo, ele necessariamente tem que levar em conta, né, esses quesitos, né, por exemplo, de saúde, segurança, de gestão de contratados. Então, por exemplo, o Carlos vai lá na empresa, aí a gente pede os exames médicos todos dele. Você, não, mas eu não tenho isso, mas eu preciso disso. Aí o Carlos vai subir a 1,80 m, né, de altura, aí, poxa, você vai ter que fazer um treinamento de altura. Pô, mas eu vou subir. Pois vai subir, mas é 1,80 m, então tem as nossas regras, e se esse planejamento, se ele não for muito bem feito, então isso daí pode afetar diretamente no tempo, né, de execução do projeto. Então, assim, que pode atravancar? É quando a gente não faz um planejamento onde a gente observe que existem algumas situações que são um valor, né, por exemplo, como a saúde e segurança, e que não podem ser transpostas, né? Então, assim, a gente tem que se adequar, tem que planejar direitinho para fazer, né, com que isso tenha uma fluidez. Tá? Então, isso é um exemplo prático, que foi o que nós vivemos em pelo menos alguns projetos, na hora que a gente sai do projeto da prancheta e vai, né,
para o operacional propriamente dito. Legal, Roosevelt. Bom, Roosevelt, você trouxe um aspecto interessante, né, referente às normas exigidas e tal, e o Carlos, né, que hoje eles já têm 2 projetos com a gente, só que quando eles iniciaram essa jornada, né, conosco, eles eram, igual ele mesmo mencionou, eles eram recém-egressos da faculdade, né? Então, como que foi esse processo para vocês, Carlos? Quais mudanças que vocês precisaram fazer, né, tanto comportamental quanto profissional, para conseguir desenvolver esses projetos aí com sucesso? Eu acho que o ponto fundamental foi realmente amadurecer como empresa, né? A gente tinha ali, né, o conhecimento técnico, né? Tivemos a oportunidade de participar de grupos de pesquisa ali de excelência, tanto no Brasil como fora, mas acho que faltava para a gente ali esse amadurecimento, né? Como startup. E aí, vocês foram fundamentais nesse processo, junto conosco. Ali a gente sempre tinha o acompanhamento semanal nos nossos follow-ups, vários encontros presenciais aí no Assolab, né? E foi exatamente aquilo, né, que eu acabei mencionando. Muitas vezes eu sentava do lado do gerente, do diretor de área, então era aquele 15 minutos, aquele 30 minutos ali de conversa que valia por um curso inteiro, né? Uma pessoa que tem 40 anos de experiência no setor. E ao longo de todo esse desenvolvimento, né, a gente foi ganhando experiência. E isso para nós hoje como uma startup é fundamental. Toda vez que a gente chega num novo cliente, toda vez que a gente chega num novo investidor, a gente mostra que a gente tem uma solução validada, e ainda mais com um gigante de mercado, e que hoje nós sabemos como negociar, nós sabemos como conduzir essa negociação, é muito diferente. Esse possível cliente, esse possível investidor, ele já nos olha diferente, toda vez que ele vê esse portfólio, essa bagagem que a gente vem adquirindo. Ô, Carlos, queria também pegar um gancho aí nisso que você falou, que eu achei muito legal, que foi uma vivência que a gente teve lá, né, na Assolab, nas primeiras reuniões, teve uma interação muito bacana, por exemplo, a Hightech e outras empresas, elas não ficaram só no mundinho delas, né, não, isso aqui é meu projeto e tal, rolou uma interação muito legal entre as startups, né, então, inclusive, já pensando soluções junto, o negócio mal tinha começado, já rolou, né, Carlos, já rolou aquela interação, foi uma coisa muito bacana, né, então, assim, disseram 2, 4 mãos, viraram 10 mãos, todo mundo pensando no mesmo problema. E uma coisa também muito interessante é quando a gente pegava todas as etapas, a gente via, né, que esse resultado não ia sair de apenas uma empresa. Porque como a gente tinha diferentes fases do processo, diferentes abordagens, então foi interessante quando uma perguntava da outra, porque assim, o resultado dessa daqui pode ser um insumo para a solução do meu problema também. Então isso daí foi uma coisa bem legal. Não foi só aquele contato com o cara da empresa, com o diretor, mas a junção entre as startups naquele primeiro momento já foi muito legal. Legal demais, Roosevelt. E hoje, Cristiano, qual que é a realidade, né, que as startups encontram quando vêm fazer negócio com a ArcelorMittal? Eu acho que elas encontram hoje um ambiente muito mais propício e mais ágil, né? Assim, a gente teve aí um trabalho bastante grande aí de várias áreas, justamente para a gente tentar encontrar esse timing que a Alice falou lá no início, né? Ou seja, qual que é o timing correto para a gente aproveitar a oportunidade e não perder a possibilidade de implantar aquela nova tecnologia como ela sendo nova ainda, né? Como o Carlos falou antes também. Então, acho que esse timing ele foi conseguido principalmente com uma parceria interna entre as áreas de negócio, né? Porque às vezes você está discutindo um problema, durante 3, 4, 5 meses você está discutindo um problema e tentando achar uma solução. O Assolab está fazendo essa conexão entre a empresa e as startups. E em muitos casos, a gente perde o timing do envolvimento das áreas do negócio. Eu acho que essa correção de rota, a gente tem feito ela dia a dia, né? Tem criado um ambiente muito positivo de interação entre as áreas do negócio, que permitiu que a gente identificasse os problemas de forma antecipada, né? As travas, como bem disse o Roosevelt, né? Que na verdade são regras do negócio que não podem ser suplantadas, não podem ser quebradas para que a gente possa buscar inovação, né? Um exemplo muito
forte para a gente é a segurança, que eu acho que é a prioridade zero na ArcelorMittal, ou seja, nada pode caminhar se trouxer risco à segurança das pessoas, dos ativos da companhia. Então eu acho assim, esse envolvimento prévio, essa facilidade de trânsito e todo esse trabalho que vem sendo feito do ponto de vista de reduzir aquelas, entre aspas, burocracias que o negócio tinha justamente por estar estruturado para uma cadeia de suprimentos, uma cadeia de fornecimento muito robusta e tendo a necessidade de agora de se relacionar com um ambiente muito mais ágil, com um ambiente muito mais flexível, né, com algum nível de informalidade que a gente precisa entender se esse nível de formalidade pode trazer risco para o negócio ou não. Então, assim, essas necessidades novas, essa visão nova e essa, vamos falar assim, predisposição, eu não digo das pessoas, mas sim do negócio, porque todas as áreas da empresa estão se envolvendo nisso, porque isso é uma cultura que está sendo gerada dentro da companhia. Então, esse que é o grande mote. Hoje eu acredito que as startups, quando vão sentar com o ArcelorMittal, e eu acho que o Assolab tem um papel, não vou dizer nem fundamental, né, mas foram vocês que puxaram essa mudança de fato, né, fazer com que a gente consiga criar um ambiente mais estável, um ambiente mais rápido, mas sem perder a característica principal do negócio, que é a transparência, que é o compliance, que é a legalidade das relações entre a ArcelorMittal e os seus fornecedores. Então esse eu acho que é um ambiente muito mais salutar, um ambiente muito mais saudável, um ambiente muito mais como é que eu posso dizer, enfim, melhor para que a relação aconteça de forma mais perene, né? E possibilitando, inclusive, isso que o Roosevelt comentou, ou seja, a possibilidade de geração de novos negócios a partir daquela sementinha que você plantou ali e iniciou essa relação contratual com a companhia, né? Sim, concordo plenamente. E pegando o gancho da sua fala, Cristiano, em relação à cultura, é mais um pilar central aí, né, da inovação aberta, né? A gente precisa trabalhar a cultura e uma das iniciativas que a gente trabalha é a iniciativa dos embaixadores da inovação. Aí a Alice, como uma das embaixadoras da inovação, poderia contar para a gente aí como que tem sido essa participação, de levar a cultura de inovação para dentro do jurídico, né, de espalhar a cultura da inovação pela ArcelorMittal? Claro. Acho que é importante a gente separar que o conceito de inovação e tecnologia, que às vezes a gente trata tudo como se fosse a mesma coisa, né? Inovação vai muito além de tecnologia, ela pode eventualmente nem envolver nenhuma tecnologia nova. Eu acho que é pensar diferente, pensar fora da caixa, ter uma postura diferente. Então, o Cristiano mencionou essa situação que a gente viveu de crescer nesse processo de contratação com startups. A gente efetivamente sentou quase numa war room, foram vários dias de discussão para a gente pensar num novo fluxo de contratação. E nisso a gente envolveu várias áreas diferentes para a gente enxergar essa realidade e tentar ver os ganhos que a gente poderia ter, né? E a gente viu que nem sempre fazer diferente é fazer melhor. Tem vários movimentos que a gente tem visto no mercado, inovação pela inovação. Não tem um propósito que agrega valor, de fato, né? E esse é um ponto que a gente se preocupa muito na Arcelor. Essa febre de tecnologia, e a gente tenta trabalhar muito isso no jurídico, ela tem que ser vista assim, qual que é o custo disso também? Quantos homem-hora a gente vai gastar para implementar essa solução? Vale a pena? Ela se paga no final? A gente viu no jurídico e em outras áreas também robôs tomando conta, né? Chatbots e tal. Os robôs são ótimos, eles são uma funcionalidade super bacana, mas eles não funcionam para tudo, né? Então, separar esse joio do trigo, saber que horas que o robô dá mais trabalho do que manter a estrutura manual, né? Tailor-made, de ter a pessoa do outro lado, é importante para a gente conseguir evoluir de uma maneira viável e que coloque ganhos, de fato, para a empresa. No jurídico, a gente
sempre focou muito em automatizar processos. Então, a gente sempre teve sistema, já mais de uma década, a gente tem sistema que controla o nosso licencioso. A gente mantém uma biblioteca, mantinha uma biblioteca de documentos padronizados. A gente sempre teve esse foco de tentar dar celeridade. Só que, há alguns anos, a gente resolveu fazer uma análise mais profunda. Assim, como é que a gente pode fazer para automatizar o nosso processo, para a gente gastar menos tempo com análise rotineira e mais tempo com análise que seja efetivamente customizada e que agregue valor para o negócio, né? A nossa atuação é muito mais business oriented, né? A gente foca em como é que a gente pode fazer melhor para todo mundo, não só para o jurídico. Então, nesse processo, a gente migrou o contencioso para uma nova plataforma e a parte de consultoria também, a gente foi para a gente contratou uma startup, então foi legal porque a gente teve essa experiência de ter uma relação jurídico-startup para desenvolver esse novo sistema que foi copiado, como todo mundo aqui mencionou. Acho que esse é o grande segredo da Arcelor, a gente senta junto. Então, o jurídico queria fazer uma solução que fosse de consultoria, a gente sentou com as áreas, principalmente com suprimentos, quais são suas dores, aonde que a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode te empoderar para que você tenha conhecimento jurídico. E com isso, essa ideia de inovar e fazer melhor, a gente conseguiu implementar a automatização de vários documentos, principalmente contratos. Isso gerou uma redução para suprimentos no tempo de geração dessas minutas de mais de 40% do tempo. Então, hoje a equipe de suprimentos pode gastar o tempo negociando muito mais do que elaborando o contrato, tendo contato com essas questões que são muito mais jurídicas, né? Então, a gente tem hoje mais de 4 mil, já não mencionou a quantidade de contratos que a gente tem mais de 4 mil documentos que são anualmente feitos via essa nova plataforma. E aí, nisso tem contrato, procuração, consulta, o jurídico, questões societárias. E a nossa intenção é expandir essa ideia cada vez mais. Gerar relatório com poucos segundos, que é o que a gente já faz, ter KPIs melhores. Hoje a gente acho que pode falar com muito orgulho que até onde a gente sabe, a gente tem um dos melhores prazos de SLA dos jurídicos para retorno das demandas. Nosso prazo mínimo é de 2 dias úteis. Antes a gente já trabalhou no passado com 5 dias úteis. Eu acho que esse processo de redução e de melhoria, ele é feito muito nessa estrutura, com a ajuda também desse DNA que o Assolab ajuda a trazer para a gente, de fazer melhor e buscar essa melhoria de forma contínua, né? No jurídico, para a gente tornar isso realmente perene, Helder, a gente criou um comitê de tecnologia e inovação. A ideia desse comitê é ser um catalisador para essa mudança de mindset. A gente sabe que a nossa profissão, o jurídico, o advogado, ele é muito feito, a gente é formado para ser mais rigoroso, mais by the book, e a nossa ideia é abrir um pouco mais, quebrar a resistência natural que o advogado tem, quebrar os nossos paradigmas, que são muito típicos da nossa profissão, sensibilizar e engajar as pessoas de uma forma que seja duradoura nesse novo formato. O Programa dos Embaixadores e o Assolab, eles são muito importantes nessa estrutura. E eu acho que mais do que nunca agora a gente pode falar que a cultura de inovação está no nosso DNA mesmo. Não, legal demais ter isso incorporado, Alice. Eu gostei muito do que você falou em relação à inovação por propósito, né? E a gente não deve enxergar a inovação como tecnologia, né? A tecnologia é o meio, né? A gente precisa ter um propósito, precisa ter um problema para resolver. E trazendo um pouco mais aqui nessa questão cultural, né? A área de suprimentos, Cristiano, tem feito várias iniciativas, né? O primeiro Botatom, o Innovation Day, né? Trazendo a participação de startups. Como que vocês estão enxergando esse movimento? Como que está sendo internamente? Eu fico muito confortável de falar disso, porque para a gente, assim, a cultura da inovação dentro de suprimentos como a Alice falou ali, está no nosso DNA, né? Isso desde do momento em que houve a integração das áreas de suprimentos da ArcelorMittal Brasil, nós viemos já numa pegada, vamos falar assim, de inovação. E inovação não somente olhando do ponto de vista de tecnologia,
mas sim de se reinventar, né, de reavaliar os nossos processos, né. Vou pegar um pedacinho da fala da Alice ali, né, quando a gente fala de ser mais produtivo, mas agregar mais valor ao negócio. O que eu estou fazendo hoje dentro das minhas funções administrativas, dentro da área de suprimentos, que eu posso eliminar e gastar mais tempo com estratégia, com visão de mercado, com análise crítica de como aquele processo que eu estou conduzindo enquanto suprimentos vai impactar para o negócio. Qual que é o resultado, o benefício que esse processo ou essa categoria de compras vai trazer para dentro do negócio. E a gente já vem fazendo isso há bastante tempo, né? O Botatom que você citou, o Innovation Day, isso está dentro da nossa agenda, né, da área de suprimentos, da diretoria de suprimentos da ArcelorMittal Brasil, isso está dentro da nossa agenda, são compromissos, mais do que compromissos, né, é uma rotina do nosso dia a dia, né, a gente se prepara para isso fazendo projetos, criando, trazendo, ouvindo todo o time, tentando entender o que daquele processinho pequenininho ali eu consigo melhorar e ganhar 10 minutos no meu dia para fazer mais do que eu posso agregar, fazer mais para agregar valor ao negócio. Então isso tem sido uma constante já desde a criação da diretoria de suprimentos. A gente vem trabalhando em cima dos nossos sistemas, em cima dos nossos processos, e chegamos há muito tempo já a conclusão de que, nós falamos ali no início, né, com relação à questão de padronizações, né, de que os padrões eles são vivos e eles precisam ser revisitados o tempo todo. A gente precisa entender se aquele padrão está engessando o negócio e não está trazendo benefício, nós temos que olhar para esse padrão e temos que modificá-lo. E foi o que nós fizemos aí quando a gente trabalhou em cima do fluxo de contratação de inovação, né? Então, é o que nós vamos fazer a partir das ações que vão ser geradas pelo Botatom, né? Esses robôs que nós vamos colocar, eles vão gerar mudanças de processo que nós vamos precisar revisitar os padrões. Então, assim, nós estamos o tempo todo olhando para o que nós podemos fazer melhor para agregar mais valor ao negócio. E isso está diretamente ligado à cultura da inovação. Que a inovação não é só tecnologia, mas sim olhar para dentro do meu processo, né, e o que eu posso reinventar hoje, o que eu posso fazer melhor hoje, o que eu posso fazer diferente, né? Esse sempre foi um drive muito forte dentro da diretoria de suprimentos da ArcelorMittal Brasil. Um show de bola. Bom, pessoal, então, para fechar, eu queria trazer aqui um ponto, né, para a atenção dos empreendedores conectados aí com a gente. Eu queria ver com vocês um ponto de avaliação, né, que vocês acham aí que as startups erram com mais frequência. O que vocês acham? Eu posso começar aqui, mas vou falar rapidinho. Mas eu vejo assim, eu acho que a gente falou, esses erros, eles permeiam toda essa discussão aqui, e o Carlos falou lá no início, né? Não estar preparado para entender esse choque de culturas, né, entre o que é uma cultura de uma grande companhia e o que é uma cultura de uma startup. Então, enquanto startup, eu preciso entender qual é a cultura daquele negócio com o qual eu vou me relacionar, para que eu possa me preparar melhor e ter menos dificuldade no momento em que eu for estabelecer uma relação de longo prazo com essa empresa. Então, assim, olhar o aspecto legal, que isso é fundamental e isso não vai... Não existe empresa que vá passar por cima dessas regras, olhar se aquela empresa tem uma cultura forte, por exemplo, de segurança, apesar de que eu acho que isso é uma obrigação de qualquer empresa, independente de ter ou não a cultura, mas se você vai se relacionar com uma empresa como a ArcelorMittal, por exemplo, você tem que olhar esses aspectos aí no momento, se o teu trabalho, se aquela atividade que você vai realizar ali dentro envolve questões relacionadas à segurança, né? Então, assim, saber que esse choque ele pode trazer
dificuldades no momento de você fazer o link, de você estabelecer uma relação de longo prazo. Pode não quebrar, pode não ser difícil no momento da gente fazer uma POC, no momento da gente testar a solução, mas no momento em que a gente for estabelecer uma relação de longo prazo, e eu acho que o objetivo de toda startup é crescer como empresa, então você precisa olhar para o mercado que você está querendo atuar. E se o mercado que você está querendo atuar são grandes corporações, você precisa entender que essas grandes corporações têm regras muito, muito fortes, são muito rígidas do ponto de vista de risco, a grande maioria delas precisa avaliar com mais critérios riscos, então se você conseguir trazer elementos que permitam uma análise mais crítica desses riscos, isso vai facilitar a relação de longo prazo de vocês, né? E evidentemente eu não posso deixar de falar e evidentemente não esquecendo do lado de que você precisa ser competitivo, que hoje você pode ser o único, mas amanhã você não vai ser, né? Porque a tecnologia anda muito rápido, os processos mudam muito rápido, e se você não permanecer competitivo, você vai sair do mercado. Então, esses são os de modo geral aí a minha visão. Show de bola. Eu ia falar exatamente isso, Cristiano. Eu só usando um exemplo aqui do Carlos, da Hightemp. Quando a gente fez mais de um contrato com eles, a gente fez o primeiro contrato numa linha e no segundo contrato a gente tinha que seguir uma outra linha. Uma startup normal do mercado acharia isso péssimo e eventualmente colocaria vários empecilhos do que não pode seguir no mesmo modelo. E é o que todo mundo está dizendo, né? Tem hora que a gente tem regras. E o que eu achei super legal da Hightemp foi assim, eles nos procuraram para dizer como é que a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer diferente, vamos sentar e discutir qual que é a melhor saída. Essa postura, acho que para todos nós, a gente esperava que eles já fossem reclamar, foi totalmente diferente, um incentivo todo mundo a fazer. Assim, teve um problema, tem um empecilho, ao invés de só olhar para o lado negativo, né? O que a gente resolve? O que a gente pode fazer melhor? E eu acho que a nossa experiência com a Hightemp foi muito boa nesse sentido. Eu queria também dar minha contribuição rapidinho. Eu sei que o tempo tá meio curto, mas errar para uma startup é quase que um pilar. O importante como o pessoal fala, né? É igual o pit stop de Fórmula 1, né? Se errou, você vai rapidinho, muda o rumo, né? E aí resolve a situação. Mas 3 coisas básicas rapidinho. Não, né, ter boas parcerias, não ter um bom plano de negócios, não conhecer o cliente, investir todo o dinheiro que você tem em alguma coisa incerta. Então, isso daí é uma coisa, né, esses pontos que eu queria destacar. Exato, gente. Acho que da nossa parte, como startup, né, olhando sobre o outro lado, né, eu acho que o erro mais comum nosso, né, enquanto ainda iniciantes, é você ter até certo ponto medo de você tentar negociar, né, com uma empresa grande, né? A gente fica com aquele pensamento, poxa, minha equipe tem 5, 10 pessoas, como que eu posso negociar com uma empresa que tem mais de 200 mil funcionários no mundo? Quem sou eu perto dessa empresa, né? O que eu posso trazer para eles, né? Mas acho que a lição, né, que nós aprendemos, e acho que fica para todas as startups, vá atrás dessa empresa. Essa empresa, ela está procurando tecnologia. Olha quantos desafios, quantas oportunidades ela está gerando no mercado. Muitas vezes você não precisa nem ir atrás dela, ela vem atrás de você. Você só precisa acreditar no seu produto. Saiba que, assim, a parte jurídica, com certeza vai ser a parte jurídica, a parte de suprimentos, tudo isso vai ser bastante complexo na primeira etapa, vai ser um choque de realidade. Mas uma vez que você aprenda com isso, você fala, nossa, agora eu entendi como que funciona a dinâmica dessa grande empresa, negociar com a próxima empresa, negociar com o próximo investidor fica muito mais fácil. Legal demais, pessoal. Tivemos aí, então, dicas de ouro, né? Erros aí que já cometemos e podemos compartilhar para que vocês que estão nos assistindo aí possam ficar atentos, né, no dia a dia. E é isso, pessoal. Eu tenho muito a agradecer vocês. Foi um bate-papo muito legal. Eu espero que o pessoal que esteja nos assistindo tenha aproveitado demais esse momento. Inovação de resultado é isso aí, né? A gente precisa compartilhar, co-criar, né, e fortalecer o pilar da cultura da inovação para que a gente possa, né, estar todos os dias aí colaborando para a gente chegar no resultado juntos, que é o mais importante, né?
Para apresentar aí, eu queria entrar em contato, para vocês entrarem em contato conosco, né, na ArcelorMittal, basta entrar no nosso site, né, que é o www.acolaban, tá? É o Assolab sem cedilha.com.br, né, e preencha os formulários lá para entrar em contato conosco. Nós temos alguns desafios e oportunidades que estão em aberto, né, como que a gente pode, para vocês pensarem em entrar em contato aí conosco, né, como a otimização energética na produção do aço, a geração de valor com coprodutos na siderurgia, melhoria na previsibilidade de vendas, soluções construtivas de alta produtividade, aí, utilizando o aço, inteligência artificial para predição e prevenção de acidentes, soluções de blockchain para tracking de matéria-prima e produto. E vocês podem entrar em contato com a gente também no Instagram, LinkedIn, TikTok, estamos em todas as redes. Procurem o Assolab e a ArcelorMittal. Até o próximo pitch, que eu espero vocês conosco. Muito obrigado por tudo e até mais, pessoal.